Obrigada, presença de todos. E eu quero agradecer também pela dedicação que todos tiveram aqui, com amor, né? Para a gente poder deixar essa casa bem bonita, né? Afinal de contas, é casa de Meixo Sama, né? Então, eu sei que muitas pessoas se dedicaram, então eu agradeço do fundo do coração por essa dedicação. Eu sei que cada um fez um pouquinho, tem gente que fez muito, mas vamos brincar que é um pouquinho de acordo com as máculas, quem dedicou mais é porque tem mais mácula, né? Então, gente, esse ensinamento, eu acho que é muito, 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 não que os outros não sejam, mas esse é muito importante. Falando sobre purificação. Então, eu li, né? A parte inteira, né? Porque o que ocorre, por que acontece das pessoas sofrerem, terem máculas, né? Então, é devido a máculas, que se tornam toxinas, né? Então, tá no ensinamento, não tá? Eu li, todo mundo escutou, né? Então, não pode falar que não sabia. Se não sabia é porque não leu. Porque tá no ensinamento, né? Então, quem não segue aquilo que Meixo Sama fala, é a revelação de Deus, da maneira certa, né? Deixar o corpo purificar. Quem não aceita isso, com certeza não vai praticar. Porque não aceitou como verdade. Ou não leu, não sabe, ou leu e não acredita. Não acredita que foi Deus que revelou. Então, não acreditando, não pratica. E não praticando está indo contra as leis de Deus. Então está criando mais mácula ainda, né? Então como esse ponto é importante, né? Porque se aqui a gente está tentando melhorar espiritualmente, adquirir sabedoria, o principal é limpar. E sem purificar, não consegue. Então Deus quer que a gente seja feliz. Então ele vai fazer uma limpeza na gente, mas quando essa sujeira está começando a sair, a gente é fraca, a gente não aguenta. A gente, em vez de recorrer ao jorei, a gente prefere ir no médico e tomar remédio. Então não é porque não sabe, né? Saber sabe. Mas eu acho que está um pouco a fé está um pouquinho fraca. Porque vamos imaginar, se você estivesse num lugar, mas já numa ilha deserta, onde não chega ninguém, e você começa a purificar, como que vai ser? E não tem nem campô, que são ervas medicinais. Como que vai fazer? Vamos imaginar que você é messiânico e tem o Ricardo. Dá para se salvar? Dá para purificar? Deixar a sujeira sair? Aí você vai deixar, né? Porque é só você e Papai do Céu, né? Um canal de luz que ele vai ver. Mas como a pessoa tem muita mácula e não enxerga isso, né? Que é Deus que está curando, é Deus que está limpando, ela se apavora. Por quê? Porque ela se apavora? Ela se apavora porque ela tem muita mácula e ela não tem esse discernimento. Mas para não ter mácula, para poder ter discernimento, precisa deixar limpar. É interessante, né? Nunca vai ter discernimento se não deixar limpar. E a tendência é piorar cada vez mais, porque além de não deixar sair sujeira, começa a tomar remédio. Pior ainda quem faz uso de remédio, faz uso contínuo do medicamento. Não é que tomou, vou tomar dor de cabeça. Toma todo dia. É sagrado, como se toma água, como se escova o dente. Todo dia. Então, eu estou falando aqui para as pessoas que são messiânicas, que eu sei que tem pessoa que não tem entendimento. E se não tem entendimento, precisa começar a ler ensinamento, porque Meixo Sama fala que se lê várias vezes, as nuvens que estão mais densas e próximas da alma, começam a ser dissolvidas, aí ela começa a entender. Então, se você ainda não entende, é porque não está fazendo a leitura do ensinamento. Porque uma hora consegue. Mas se não tiver vontade... Porque uma coisa é você aceitar e não entender. Bom, eu aceitei que eu tenho que purificar. Que eu não devo tomar remédio. Não é obrigado. Meixo Sama não obriga. É livre-arbítrio. Toma quem quer. Mas se eu entendo que o remédio vai piorar, e Deus que revelou para mim, então é uma lei divina. Então, se eu obedecer a Deus, eu não vou tomar.
Mas se eu aceitei e não pratiquei, eu não vou entender. Não é? Primeiro eu tenho que aceitar. Bom, isso é verdade, foi Deus que revelou. Mas eu ainda não entendo. Então eu vou praticar. Dá medo? Se você não tem fé em Deus, vai ficar com medo, com certeza. Não é só por isso não, por qualquer motivo. Até sair na rua, você vai ter medo de sair na rua. Quem não está agarradinho com Deus, que acredita que Ele está protegendo, vai ter medo por qualquer motivo. Não é só por isso. Então, praticando, você começa a entender. Ah, então é isso. Olha, eu não tomei remédio, não precisa nem receber jorei. Se for uma purificação leve, uma hora passa, uma hora melhora. Mas se receber jorei, é muito mais rápido, né? Então, entendendo uma coisa, o nosso espírito primordial, aqui mesmo na fala, o secundário é animal e o nosso espírito protetor é um antepassado de luz. Está num nível bem elevado. Nosso espírito primordial é feito de luz. Inclusive, para ele poder permanecer aqui na Terra, é necessário o espírito animal, que é o secundário. Por isso Deus permite. Porque se o secundário não estivesse junto da gente, a gente não ia comer, a gente não ia procriar, a gente não ia fazer nada. Porque tudo são necessidades materiais da Terra. Então, a importância do secundário é com a permissão de Deus, por isso estamos aqui. Não dá para tirar o secundário, mas temos que dominar. Como o nosso espírito primordial não necessita de nada disso, de comida, de sexo, de nada, ele necessita de quê? De luz. Só que, vamos imaginar, em cada parte do nosso espírito onde tem mácula, isso quer dizer que é como se fosse uma lâmpada queimada. Então a gente tem que trocar essa lâmpada. Como que troca? Deixando a mácula dissolver, passa para o corpo físico e é eliminada. É assim que faz. Então a luz nessa parte onde estava escuro, volta a luz e começa a brilhar. Então, se em cada ponto do nosso espírito começar a luz acender, nós vamos ficar mais resplandecente de luz. Nós vamos brilhar. E a gente, com luz, o nosso espírito fica mais leve. Por quê? Porque tirou as máculas. Lembra, para subir numa montanha, primeiro precisa de um guia, que é o ensinamento. É Deus, é a palavra de Deus. Segundo, precisamos de poucas coisas, não podemos levar uma mochila cheia. Se nós temos mochila cheia, é porque nós temos muita mácula. Então nós temos que tirar as máculas da mochila, esvaziar, queimar as máculas, aí a gente fica leve. Aí a gente consegue subir essa montanha muito mais rápido. E a gente subindo a montanha, a gente fica num lugar mais alto, onde a gente tem uma visão melhor de tudo que ocorre na nossa vida. E aí a gente tem mais discernimento, porque a nossa mente também está com muita luz na parte do espírito. Então a gente começa a não ter muitas dúvidas, as dúvidas começam a diminuir. E aí a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus. E aí o nosso coração começa a sentir como se fôssemos de verdade parte de todo o universo. Não é de verdade, porque de verdade nós somos parte de todo o universo, mas você começa a sentir isso. Só consegue sentir isso quando a gente chega num nível muito mais elevado. Você se torna uma flor, você se torna o sol, você se torna o céu, você é tudo, e tudo é você. É isso que a gente tem que conseguir chegar nesse nível. Mas, sujando o espírito e sujando o sangue, a gente cada vez mais vai descer. E aí, a nossa parte animal, que é o secundário, ela vai dominar a gente. E aí a gente pode se tornar um homem mau. Porque ninguém está livre. Se a gente for ver, a maioria das pessoas já estão com problemas mentais devido ao uso demasiado de medicamento para dormir, para se manter acordado e outras drogas mais. Então, isso começa a prejudicar o discernimento, a nossa mente começa a ficar ruim.
E a pessoa, quando ela não tem mais domínio mental, não tem mais o raciocínio, ela pode fazer qualquer coisa. Ninguém está livre. Você não precisa nascer com problema, com deficiência. Você pode deixar sua mente ficar deficiente. A parte do raciocínio é muito importante. Porque é essa parte que prevalece, que fala é assim. Porque se deixar agir só pelo impulso, por sentimento, a gente vira só um animalzinho. Então a gente tem que ter o raciocínio, mas de preferência um raciocínio muito bom. Tem hora que você age com sentimento, mas tem hora que tem que ser a razão. Isso tem que ser medido na justa, é na hora certa. Uma hora é razão, uma hora é sentimento, emoção. Se agir com a emoção na hora que teria que ser a razão, você vai errar. E se agir com a razão na hora que tem que ser a emoção, erra também. Mas ficar só por impulso não dá. Por isso acontecem muitas coisas ruins, porque as pessoas agem por impulso. Não usam o raciocínio. Por quê? Porque o raciocínio tá ruim. Não consegue pensar. As pessoas estão ansiosas. As pessoas querem as coisas para ontem. As pessoas não conseguem nem ficar sentadinhas sem uso de celular, sem ver uma tela. Isso gera muita ansiedade. Nós estamos, assim, diariamente absorvendo muita informação. Não é que a tecnologia não é boa, mas ela tem que ser dominada. Não é a tecnologia que te domina, é você que domina. Você que fala, chega, não quero mais. Chega essa brincadeira, não quero mais. Senão é muita informação, desde a hora que acorda até antes de dormir, a telinha acesa, aquela luz no olho, e a gente absorvendo coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim. E não tem espaço mais para você saber o que é, o que não é. Daqui a pouco você está falando uma coisa, misturando com a outra, de tanta informação que a gente recebe. Então precisa de um momento de parada, de clareza, de desligar tudo, para deixar a nossa voz interior falar, para a gente poder ouvir o que está aqui dentro. E quando a gente melhora espiritualmente, aí vem a nossa parte do nosso esforço. Não é só receber jorei para tirar a mácula. Precisa de um esforço para ir fazer a limpeza dentro do nosso coração. Aí tentar entender que não dá para ser instrumento de Deus 100% com sujeira no coração. Então a gente tem que começar a limpar. E aí a gente tem que lembrar, se a gente tem raiva de alguém, se a gente tem mágoa de alguém, se alguma coisa não está resolvida, se você não está falando com alguém, mas está com vontade, mas ainda não deu um primeiro passo. Isso tudo é livre-arbítrio, é você que tem que querer. Deus não vai fazer por você. Deus não faz. Ele limpa a sujeira que você mesmo criou. Mas essa parte do sonem, de querer ter um sonem positivo e limpar o coração, e isso é a gente. Não é com treino, não, ficar todo dia, eu vou amar aquela pessoa, eu vou ser grata àquela... Não, é lendo ensinamento. É lendo ensinamento. Faz essa prática para ver. E outra, se alguém fez mal a você, pede perdão para Deus. Mas como assim? Ela fez mal para mim? Pede perdão para Deus. Não é ela que tem que pedir perdão para você, você tem que pedir perdão para Deus, porque em algum momento de alguma vida sua, algo você fez para ela. Por isso, ela retornou, encontrou você e devolveu aquilo que você tinha dado para ela. Se foi coisa ruim, ela devolveu. Então, se você não pediu perdão, peça. Peça que você vai ver que é uma coisa assim muito forte. Não precisa nem falar com a pessoa. Nem ficar falando dela, não me pediu perdão, então não vou perdoar. Quem é você para não perdoar, né? Então peça perdão para Deus, porque em primeiro lugar você magoou a Deus, porque prejudicou um ser humano, e como a gente fala,
O ser humano tem partícula divina, então você magoou a Deus, você prejudicou Deus. Então peça perdão para Deus. É um primeiro passo já. Isso tem que partir de você. Não adianta falar, Deus, tira esse sentimento ruim do meu coração. Não, foi você que pôs ele aí, você que tire. Deus vai te dar força, se você pedir, ele dá. Mas é você que tem que tirar. Então, é assim que a gente vai construir o reino de Deus dentro do coração. Dentro do coração. Às vezes, não é mágica, é assim, limpando. Limpando, vamos imaginar que é um quartinho, onde você guardou muita sujeira, e uma hora você vai falar, eu vou ter que iluminar isso aqui, lendo o ensinamento, e você começa a enxergar o que tem dentro de você. Aí você começa a limpar, tirar. Quando vê, você está com o quarto limpo. É assim que a gente faz na nossa casa. Então, o nosso coração tem que ser feito assim. Mas é a gente que tem que fazer. Deus sabe. Deus sabe tudo o que você sente. Mas, a partir do momento que é um livre-arbítrio, é você que tem que querer. É como ser bom ou mal. Você tem que querer ser bom. Não é Deus que vai falar, eu vou te transformar numa pessoa boa. Não. Ele quer que você seja bom, que você seja feliz. Mas é você que tem que querer. A gente, muito obrigada. Boa noite.